Oi, meus irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a este lugar de adoração. Agradecemos ao Senhor a vida de cada um de vocês que aqui estão. Nós já tivemos em alguns momentos, na quinta-feira ou nas quintas-feiras, com um número bem baixo de pessoas, e hoje, às vezes a gente tem só gente deste lado, e eu tenho até dificuldade, que para eu sair meio vesgo daqui, que olho só para um lado e às vezes tem que ficar olhando para um deste lado. E hoje está bem dividido, nós temos alguns casais, é um prazer rever o irmão Breno, e às vezes eu quero chamar a irmã de Bruna, porque eles andam tão juntos, eles são tão juntos, na verdade eles são namorados, na verdade é um amor de infância que eles tiveram, vocês não conhecem. Brevemente, precisamos bater um papo aí para conversar com esses dois. E eu acho que o irmão Wagner também, a irmã Aline, Leoneide e eu também começamos a namorar desde adolescentes, já estamos aí com quase 20 anos juntos, entre namoro e casamento e noivado. É bem interessante, é um prazer rever os irmãos, tá? A irmã estava pegando uma praia em Salinas, privilégio de poucos, é que o pai dela mora lá, tá? E aí fica muito mais fácil. Meus irmãos, nós estaremos meditando hoje no texto de 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Agradecemos também a presença dos irmãos que nos estão acompanhando de suas casas. Nós estaremos lendo, mais uma vez, do versículo 11 ao versículo 16. Provavelmente na sua Bíblia tem aí um apelo a Timóteo, um apelo particular ao jovem Timóteo. Eu vou ler o texto. Ele diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, a que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, tem algumas Bíblias que dizem, eu lhe conjuro, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para alguns que às vezes defendem que Paulo não disse em nenhum momento que Cristo seria Deus, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Nosso Deus, a tua palavra está lida diante de nós. E eu te peço que esses textos não apenas fiquem como estão, que eles possam pular diante de nossos olhos para guiar as nossas vidas de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos sobre algo que eu acredito que era muito interessante. Falamos sobre a verdadeira riqueza. O texto bíblico que nós lemos foi a partir do verso 6 até o verso 10. Falamos aqui sobre a verdadeira riqueza que está na plena satisfação em Deus. É isso que Paulo diz a Timóteo. E, inclusive, a gente acaba lembrando do próprio Paulo, que era membro de uma família financeiramente bem, que deixou muitas coisas para trás, mas principalmente uma carreira de sucesso para servir ao Senhor. Esse mesmo Paulo, no final da vida, praticamente sofrendo, vai dizer que a verdadeira riqueza está na plena satisfação que o servo do Senhor tem nele. Então é alguém que vem de um contexto familiar muito importante para o seu contexto ou contexto social da época,
que tem essa reviravolta em sua vida e vai chegar a essa conclusão no final. Hoje está diante de nós esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, e enquanto eu estava lendo, eu estava me lembrando de algo que muitas vezes eu costumo lembrar as pessoas. Quando Paulo escreve as pastorais, principalmente quando escreve a Timóteo, quando Paulo vai dizer combata o bom combate, e ele repete isso, é daí que nós temos a ideia ou as ideias que a gente costuma cantar nos nossos hinos dos hinários, tanto o HCC quanto o cantor cristão. A gente lembra, desde criança a gente é acostumado a cantar alguns hinos que tem a ver com uma marcha. Essa ideia sai de Paulo, assim como algumas ideias que a gente busca em outros textos do Novo Testamento, de que a igreja é o exército do Senhor que está em marcha constante contra o mal, e nos faz lembrar também que ela está nesse mundo como aquele povo que saiu do Egito, está sendo guiada agora por Cristo rumo a Canaã celestial. E em muitos momentos, algumas pessoas marchando querem desistir, querem voltar aos mesmos princípios, à mesma escravidão, conforme o povo, no período também que saiu do Egito, queria retornar. Então, quando a gente olha para Paulo escrevendo a Timóteo, nós temos essa ideia de que nós estamos em um combate. Todas as vezes que nós acordamos de manhã, nós estamos indo para a batalha. Só que algumas pessoas pensam assim, que estão batalhando contra outras. E aí Paulo vai nos dizer que a batalha principal pela qual nós lutamos todos os dias é contra nós mesmos. É comum você entrar em um Instagram e ter algumas mensagens de autoajuda, e dentro dessas mensagens de autoajuda está, se você dá um like naquela coisa que está diante dos seus olhos, você vai ganhar o dinheiro que está lá na foto. E é também comum as pessoas dizerem assim, eu não me lembro bem a frase, mas a ideia é que se você trabalha no silêncio, você não vai dar margem de nenhuma forma para as pessoas acabarem com os teus sonhos. E crente faz isso, como se o simples fato da pessoa saber o que você está fazendo, e ela ficar com inveja de você, tivesse o poder para lhe derrubar. E existem muitos crentes que acreditam em olho gordo, e às vezes acreditam que o principal motivo do seu insucesso é o fato das outras pessoas terem inveja dela. E tem gente que é tão ruim que não tem nada em sua vida que os outros invejam, mas ela acha que o motivo dos seus problemas é o fato das pessoas invejarem ela. A gente olha para esse texto e a gente vai perceber algumas coisas que são deveras importantes para as nossas vidas. Paulo vai dizer a Timóteo que o homem de Deus precisa se posicionar diante dos perigos que lhe cercam. Ele não pode, principalmente quando se refere à fé, assumir uma posição de neutralidade. E aqui nós vamos fazer alguns destaques. O primeiro deles é o seu primeiro posicionamento do homem cristão, conforme Paulo diz a Timóteo aqui, é fugir dos perigos que o afastam de Deus. Ele diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Quando você olha para esse texto, você vai perceber que em muitos momentos na luta cristã, nesse combate que nós travamos a todo momento, em alguns momentos nós precisamos parar e avaliar se é o momento certo para batalharmos. Paulo está dizendo aqui: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E me vem à mente aquele momento onde José estava com aquela mulher lhe assediando. Penso eu que se ele não estivesse fugido, ele poderia ter caído. Ele entendeu que naquele momento ele precisava fugir. Às vezes, para vencermos as batalhas da vida cristã, temos que fugir. Paulo faz alusão
aos pecadores descritos nos versos anteriores. Esse texto aqui tem forte ligação com os versículos anteriores. E antes da gente prosseguir, eu queria lembrar para vocês, com base nesse texto, sobre o que Paulo está dizendo, ou a que ele se refere para aquelas pessoas, ou para Timóteo principalmente, fugir. Ele coloca aí, o primeiro pecado que Timóteo deveria fugir era de ensinar falsas doutrinas. Lembremos, ele está dizendo, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, de tudo aquilo que ele havia comentado anteriormente. Quando você olha para o verso 3, nós temos lá um pecado, que é o de ensinar as falsas doutrinas. E Paulo está fazendo referência que o homem de Deus precisa fugir disso. No versículo 4, quando o homem de Deus, Paulo já havia comentado, se embrenha em ensinar falsas doutrinas, o que ele vai adquirir? Ele vai adquirir a presunção de que ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Versículo 4, Paulo vai demonstrar isso de uma forma muito clara na vida daqueles que não servem a Deus, na vida daqueles que se embrenharam em ensinar aquilo que não faz parte das Escrituras. Quando Paulo descreve esse pecado, ele fala de um homem, isso eu comentei com vocês, que tem manias. Um homem doente por controvérsias teológicas, ou um homem que possui resposta para tudo. As pessoas vão perguntar para ele algo, e ele vai se achar no ponto em que ele tem resposta para todas as coisas, e nem sempre é dessa forma. Quando eu ouço pessoas, na verdade eu acho que eu já comentei isso com algumas pessoas, que quando eu olho para o texto de Salomão, onde Salomão está na presença de Deus sonhando, e Deus pergunta o que ele queria. Como pastor, eu acho que Salomão fez uma brilhante escolha. Às vezes, quando eu olho para aquele texto e penso assim, se Deus me fizesse essa pergunta, talvez, eu não sei, mas talvez eu seria tentado a dizer, Senhor, eu queria ter a capacidade de ver alguém chorando na minha frente e ter a resposta para o choro dessa pessoa. Porque me dói muito o fato de ver alguém chorando diante de mim e eu, às vezes, não saber o que fazer, o que falar. Mas, quando você olha para a Bíblia, Paulo vai dizer que esses indivíduos que pervertem a palavra se colocam na posição de que eles têm a resposta para tudo, algo que nenhum ser humano, por mais que viva próximo de Deus, ou o mais próximo possível, pode ter. Olhem só, Moisés, que sem dúvida foi um dos homens que mais viveu na presença de Deus, se encontrou em um determinado momento de sua vida com dois problemas. Um deles é que as propriedades dos israelitas deveriam ser passadas de geração a geração para o filho primogênito. Mas de repente acontece algo que é diferente. 3 meninas chegam com Moisés e dizem, Moisés, o nosso pai só tinha nós de filhos, ele não tinha filhos, só tinha filhas. O nosso pai não morreu com a revolta dos revoltosos aí com Corá, Datã e Abirão, ele morreu por conta de seus próprios pecados. E nós nos encontramos na seguinte situação, o nosso pai morreu, nós sabemos que a propriedade deveria ser repassada para o filho homem, e ele não teve filho homem. É justo, só porque ficamos mulheres, ficarmos sem propriedade? Porque somos mulheres, ficarmos sem propriedade? Moisés não tem a resposta. A Bíblia diz que ele vai procurar lá para o Senhor, o que o Senhor teria a dizer sobre aquele caso. E o Senhor diz que, a partir de agora,
as propriedades deveriam ser transferidas para as mulheres, se não tivesse um homem na família que exercesse esse direito de propriedade. No futuro, vem um outro problema. Essas mesmas outras pessoas chegam da tribo e dizem: Moisés, tu lembra daquilo que foi decidido? Que a propriedade de uma família que não tem um homem pode ser transferido para as mulheres descendentes dele? Sim, lembro. O problema é o seguinte, é que se essas mulheres dessa família que ficaram com a propriedade casarem com com homens de outra tribo, a nossa tribo vai ficar sem um pedaço da terra. Moisés vai de novo perguntar para Deus. O que Deus tinha como resposta para isso? Aparentemente era um problema muito fácil, mas ele entendeu que só Deus tinha a resposta. Às vezes, nem os homens que estão tão próximos de Deus, mas tão próximos de Deus, têm respostas feitas para os problemas que se apresentam na vida. Mas aqueles que se colocaram na posição de que sabem tudo, vão achar isso. Eles podem ter sempre o conselho certo para você, a solução certa para o seu problema. E Paulo está dizendo para Timóteo: não faça isso. O segundo pecado que Timóteo deveria fugir era a perversão, a corrupção. Versículo 5, a ideia é de uma corrupção constante de mente. Nós sabemos que a cabeça do ser humano é corrompida. E mesmo que tenhamos entregado as nossas vidas a Cristo, nós temos tendências pecaminosas, não somos impecáveis. Mas Paulo chama a atenção de Timóteo para esse fato de que ele deveria correr da perversão constante. Aquele que serve a Deus não tem uma perversão constante de mente. Ele luta constantemente contra aquilo que tenta afastá-lo de Deus. Ter uma perversão constante ou a mente corrompida de uma forma constante significa dizer que essa pessoa ainda não teve um encontro com Deus. E Paulo diz para Timóteo: não faça isso, fuja disso, fuja da sua mente. Não acalente o pecado em sua mente. O terceiro motivo de fuga de Timóteo deveria ser de ter um espírito descontente. No versículo 6, versículo 7, versículo 8, Paulo tratou sobre isso, sobre pessoas que têm o espírito descontente. Isso está muito ligado àqueles que não servem a Deus de forma correta. O quarto motivo de fuga de Timóteo era dos desejos carnais que afundam o homem na ruína total. Versículo 9. É interessante que nós vemos o tempo todo pessoas afundando por conta de darem vazão aos seus desejos carnais. Mas isso não tem sido suficiente para que as pessoas aprendam que o resultado de se dar vazão aos seus desejos carnais sempre será o afundamento na ruína total, ou na destruição total. Está aqui, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, para que ele andasse de forma diferente daqueles que estavam caminhando por esse lado. E por fim, o quinto motivo pelo qual Timóteo deveria fugir era do amor ao dinheiro, que nós também comentamos, que Paulo vai falar que é a raiz de todos os males. Então Paulo sabia que a igreja de Éfeso estava infestada de falsos mestres e pecadores perversos. Ele sabia disso. Ele fundou a igreja naquela cidade. O que me chama a atenção é que Paulo não diz a Timóteo: Timóteo, fuja dessa igreja. Fuja dessa igreja, porque ela está embrenhada em seus pecados. Nós temos 7 cartas que foram endereçadas
às igrejas do Apocalipse. A última carta foi endereçada à igreja de Laodiceia. Jesus vai dizer que essa igreja estava praticando um culto que ele não estava lá. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, eu quero participar do culto de vocês, abram a porta para eu participar. Aquelas pessoas estavam tão distantes de Deus, que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, não estava sendo cultuado por eles. Em nenhum momento Jesus disse aos que são crentes ainda dessas igrejas: saiam delas. Ele não disse, através de Paulo, ao jovem Timóteo que fugisse da igreja em Éfeso por causa dos problemas que estavam lá. Existem alguns indivíduos hoje, apelidados de desigrejados, que se colocam nessa posição de dizerem assim: a igreja como instituição está falida, está cheia de hipócritas, então eu não quero mais saber de igreja, eu vou servir a Deus sozinho e do meu jeito. E eles acham que eles têm fundamento bíblico para isso. A fuga do homem de Deus é uma fuga de si mesmo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. A fuga que eu preciso fazer é a fuga de mim mesmo. O seu maior inimigo espiritual é você mesmo. Eu acredito, com base naquilo que a Bíblia me ensina, que mesmo que Deus destruísse totalmente Satanás hoje, o mundo ainda continuaria em sua perversidade, porque eu continuaria neste mundo, influenciando ele em alguns momentos com os meus pecados, assim, ou principalmente as pessoas também que não servem ao Senhor. Às vezes a gente acha que o ser humano não é tão ruim assim, e se Satanás fosse tirado da jogada, o mundo se tornaria num paraíso. Eu ouso dizer para vocês hoje, que vocês são um perigo mais mortal à vida de vocês do que o próprio Satanás. Por isso, o conselho bíblico desta noite, que Paulo deu a Timóteo, deve ser o mesmo que nós devemos dar a nós mesmos, fuja de você. Diga não aos pecados que estão dentro de você, tentando destruí-lo. Pare de colocar a culpa nos outros. Antes de você ter um inimigo chamado Satanás, você tem você. O homem de Deus precisa se posicionar diante dos perigos que lhe cercam. É isso que Paulo diz a Timóteo. O seu segundo posicionamento é correr na direção certa. Eu preciso fugir, mas eu preciso também correr para a direção certa. Existem muitas pessoas que reconhecem os seus pecados. Reconhecer que eu sou um pecador é um grande passo para ser curado por Cristo. Mas não me levará à salvação se eu não correr para a direção correta, que é Cristo. Paulo diz a Timóteo o seguinte: e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fuja e corra nessa direção. A fuga de Timóteo de si mesmo deveria ser em direção a elementos que eram próprios de Deus, que faziam parte do próprio Deus, como aquilo que nós apelidamos de atributos de Deus. Dentre eles nós temos justiça e amor, que estão inteiramente ligados àquilo que aconteceu na cruz. O Deus que tanto amou, enviou o seu Filho para morrer como um ato de amor, mas também um ato de justiça pelos meus pecados. O amor de Deus me queria
ao seu lado, a salvo dos meus pecados, a salvo do inferno, mas a justiça de Deus exigia que alguém pagasse pelos meus pecados. Por isso, Jesus Cristo teve que morrer no meu lugar. A palavra grega usada aqui para expressar a busca por esses elementos pode ser traduzida como seguir ou perseguir. Perseguir indica uma luta constante, porque você vai perseguir algo que não faz parte de sua natureza. A justiça, nesse texto, se refere à forma íntegra como tratamos as pessoas. E o amor, que está também diante do texto, a afeição por Deus e pelo próximo que nós precisamos ter. Esses dois elementos que Paulo destaca nos farão, de alguma forma, semelhantes a Deus, porque Deus é amor e Deus também é justiça. Já a piedade, fé, perseverança e mansidão apontam para o fato de perseguirmos o que nos aproxima de Deus. Paulo está colocando para Timóteo. Piedade expressa, eu já disse aqui, em alguns momentos, e preciso repetir porque é uma palavra que aparece muito em Paulo, expressa um relacionamento profundo com Deus. Segundo Paulo, é a religião correta, vivida diante de Deus. Por sua vez, a fé pode se referir à fidelidade em meio ao relacionamento com Deus, onde nós nos tornamos dignos da confiança de Deus. Isso é muito interessante. E eu poderia inclusive perguntar para você isso: Deus tem fé em você? Deus confia em você? Lembremos de algo. Jó, capítulo 1. Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. E nesse dia também veio Satanás, se apresentou diante de Deus. E ele disse ao Senhor que ele vinha de rodear a terra. E Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? E aí Satanás diz: eu vi. E eu também, além de ver, eu percebi que a fidelidade dele é uma fidelidade condicional. Ele te serve porque tu cobre ele de bênçãos. Ele é um cara próspero, totalmente abençoado. Com isso, Satanás disse o seguinte: que Jó era um cidadão interesseiro, que só obedecia a Deus porque Deus lhe dava alguma coisa, e que Deus, ao mesmo tempo, era um ser que comprava os seres humanos para que ele pudesse ser servido pelos seres humanos. O que a gente vê depois disso é que Deus apostou em Jó. Diz: vai lá, e eu aposto que ele vai continuar sendo fiel a mim, mesmo que você tire aquilo que eu lhe dei. De alguma forma, esse texto vai nos dizer que Deus confiou que Jó seria fiel. Deus apostaria em você para alguma coisa? Há pessoas que estão cheias de si mesmas, cheias de seus pecados, de tal forma que conseguem achar contentamento apenas em si mesmas. Elas não encontram vida porque têm buscado o que necessitam em seus prazeres carnais. E por isso, Deus não confia nelas, porque elas não são fiéis a Ele. O homem não pode buscar Deus sem a sua ajuda. Isso é algo que está diante de nós e que precisamos avaliar a cada dia em nossas vidas. Mais uma vez, o homem de Deus precisa se posicionar diante dos perigos que lhe cercam. Primeiro ele precisa fugir
mas essa fuga precisa ser para Deus. Às vezes o homem quer fugir para si mesmo, às vezes até mesmo para uma religiosidade que não tem o poder de curar os seus pecados. O seu terceiro posicionamento, que o Paulo diz a Timóteo aqui, é lutar. Mas não é lutar, simplesmente lutar, é lutar como um atleta, que é o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Pensem comigo. Eu, até 30 anos de idade, jogava todos os sábados futebol. Eu não precisava treinar para jogar futebol no sábado pela manhã. Um jogador profissional, para jogar na quarta e no domingo, precisa treinar todos os dias. Se ele não fizer isso, ele não vai ter rendimento, não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que acham que a vida cristã é uma pelada no sábado pela manhã. Você olha para a vida dessas pessoas e não vai ver nada de diferente. Porque a vida cristã para elas, eu poderia até colocar aqui, é um bate-bola, uma pelada de domingo à noite. Do culto que eu venho, ouço alguma coisa e vou para casa e vivo a minha vida como se nada fosse. No próximo domingo eu venho aqui para bater a minha bolinha de novo e vou embora. Quando Paulo diz para Timóteo aqui, ele usa outro contexto, outra ilustração, mas se Paulo estivesse escrevendo para Timóteo em contexto brasileiro, e ele fosse usar o futebol, o que ele estaria dizendo aqui para Timóteo é que a vida cristã é como se fosse a vida de um jogador profissional, que precisa treinar todos os dias para poder jogar bem na quarta e jogar bem no domingo. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Mas infelizmente algumas pessoas passam por esse texto, veem Paulo dizendo aqui, combata o bom combate da fé, e acham que a vida cristã se resume a um bate-bola de domingo pela manhã, ou de domingo pela noite, como uma diversão, para ouvir umas músicas legais, algum sermão que levante aí a minha moral, e pronto. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que Paulo está mentalizando ao escrever a Timóteo, nestas palavras aqui, era a figura de um atleta competindo contra os seus adversários, onde após combater bravamente, depois de ter passado um ano treinando, essa pessoa tomava posse do prêmio final. Eu só posso vencer o campeonato brasileiro como jogador de futebol se eu passar todos os meses altamente envolvido com aquela competição, treinando de sol a sol, me concentrando quando eu preciso me concentrar. É assim que funciona, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Eu tenho observado há vários anos como alguns cristãos têm vivido as suas vidas cristãs. Alguns são conhecidos por características próprias. Eu, uma vez estava conversando com um irmão e ele me disse algo que eu nunca esqueci porque estava no início do ministério. Ele se vangloriava por ser polêmico. Alguns são conhecidos em nossas igrejas como caluniadores, fofoqueiro,
descompromissados, irresponsáveis, e por aí vai. Passa anos e nada disso muda. Nada disso muda. Aí a gente olha para o texto e Paulo vai nos dizer que servir ao Senhor é estar em uma guerra constante, lutando contra os piores e mais ferozes inimigos que o homem pode ter. Ele mesmo e o inferno com todos os seus poderes malignos. Mas começa comigo mesmo. A hora que eu acordar, eu preciso orar ao Senhor, necessariamente não por causa das pessoas que eu vou encontrar, mas por causa de mim. Eu sou o principal empecilho para a minha fé. É por isso que eu preciso fugir de mim mesmo e ir na direção correta. Preciso concluir que a vida cristã é uma vida de combate. Eu preciso lutar, eu preciso estar preparado o tempo todo para lutar essa batalha da fé cristã. Isso não é brincadeira. E aqui eu poderia fazer algumas perguntas com base naquilo que eu acabei de comentar sobre pessoas. Você está em plena guerra e aí de repente, plena Terceira Guerra Mundial, e você vai parar de atirar, de lutar, para começar uma discussão, para polemizar o momento, para dizer não. O meu time é o melhor time do Brasil. O Corinthians é o melhor time do Brasil. Aí o outro vai dizer, não, o meu é o Flamengo. Para mim, o melhor time do Brasil, geralmente é o que ganhou o Campeonato Brasileiro. Sou corintiano. Mas para mim, o melhor time do Brasil é o time que ganhou o último Campeonato Brasileiro. Não foi o Corinthians? Não foi. Foi o outro. Esse é o melhor time do Brasil. E acabou a história. Você está em plena guerra e quer deixar as suas armas para conversar sobre assuntos triviais, que é o que Paulo diz a Timóteo aqui. Eu estou lutando contra mim mesmo, estou lutando contra o inferno, e aí eu vou dizer, não, o cara está armado ali contra mim, e eu vou conversar sobre outra coisa que não tem nada a ver com a vida cristã. Você está em plena guerra e acha que pode viver uma vida sem compromisso, porque os outros podem lutar por você? Algumas pessoas acham que é assim. Elas continuam vivendo as vidas miseráveis, cristãs, que elas dizem que é cristã, e olham para o pastor e dizem, pastor, ora por mim. Olham para o irmãozinho melhorzinho na igreja, que ela acha assim, ora por mim. O cara nunca orou pelo pastor, e nem pelo irmão, mas tem a cara de pau de achar que vai viver a vida toda pedindo oração para os outros, sem fazer a sua parte. Nós estamos em uma guerra. Nós lutamos essa guerra todos os momentos de nossas vidas. Mais uma pergunta, você está em plena guerra e acha que pode decidir chegar atrasado ou não ir à guerra hoje? Não funciona dessa forma. Que tipo de atleta você tem sido? Você pensa em chegar aonde? Lutando da forma que você tem lutado como atleta de Cristo? Eu peço a Deus que nos livre da apatia que muitos cristãos têm tido nessa guerra espiritual que nós travamos diariamente. Estes versos aqui nos lembram que o competidor só pode tomar posse do prêmio se ele sair vitorioso na batalha. Paulo não está dizendo que a salvação é o fruto de uma luta humana, não é isso que ele está dizendo. O ensino é que, como Timóteo possuía essa salvação, ele deveria se apossar desse prêmio.
Ele deveria lutar conforme as regras, para que ele pudesse chegar a esse prêmio no final. Significa dizer que Timóteo devia viver diariamente como um salvo, fazendo jus ao compromisso público que ele havia feito perante a igreja no momento do seu batismo. Ele deveria fazer isso. E por último, versículo 13, ou do versículo 13 ao versículo 16, o seu quarto posicionamento é guardar fielmente as verdades do Evangelho. É guardar. Paulo termina esta sessão com a recomendação de que Timóteo deveria guardar de forma imaculada e irrepreensível os seus ensinos até a volta de Cristo. Isso também tem a ver conosco. No versículo 13, ele faz alusão ao Pai e ao Filho como suas testemunhas. Em particular, ele apresenta Jesus como um modelo de firmeza em meio ao perigo da morte. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. É isso que ele transmite para Timóteo. Não há um consenso, eu diria, sobre o que seria mandamento. Olhe para o versículo 14. Que guardes o mandamento imaculado. Não há um consenso sobre o que seria isso. Uns defendem que seja, esse mandamento é ou era todo o ensino da epístola, da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Outros acreditam que seja a ordem de combater o bom combate. Então isso seria o mandamento. Ainda outros pensam que talvez seja toda a missão de Timóteo. Então esse seria o mandamento. E por fim, há aqueles que acreditam ser a missão de manter a verdade da fé cristã. Então, vão dizer, talvez seja isso. Eu creio que esta última posição, de que guardar o mandamento seja a missão de manter a verdade da fé cristã, abarca tudo aquilo que nós acabamos de falar. Parece que é isso, de alguma forma. É claro que mandamento aí está no singular, mas está inserido dentro da conclusão desta carta, que é o que Paulo ordena a Timóteo, o que nos faz pensar que Paulo poderia ver tudo de forma una, ou tudo aquilo que ele falou de forma una, de forma singular, apesar dele ter feito vários destaques em alguns momentos, mas ele entende que tudo faz parte de um conjunto de singular, e não de plural. Independentemente do que seja, o mandamento tem que ser guardado, Paulo diz, sem mancha, irrepreensível, até a volta de Cristo. A palavra de Deus, com isso, não pode ser manchada e nem pode ser tornada repreensível por nós que somos cristãos. O mandamento tem mais a ver com a vida de Timóteo do que com a vida dos outros. Então o mandamento tem mais a ver com a minha vida do que com a vida do outro. Que eu acho que é sempre, ou eu tenho a ideia, ou a presunção de sempre achar que os meus problemas estão aí por causa do outro. Timóteo não poderia tentar manchar a palavra de Deus com uma vida suja ou digna de acusação. Isso é esperado de quem não serve a Deus, e não de quem serve a Deus. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. A palavra de Deus precisa ser ensinada fielmente até o dia em que ele julgará os homens e estabelecerá o seu reino de forma completa. Paulo vai concluir esta perícope dizendo isso para Timóteo, que nós a colocamos aqui de forma até mesmo resumida. Mais uma vez, eu quero ler do versículo 13 ao versículo 16. Ele diz: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, ou a verdade pura da fé cristã, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Mais uma vez, o homem de Deus precisa se posicionar diante dos perigos que lhe cercam. Diante dos perigos que lhe cercam. É isso que nós tivemos diante de nós. E eu disse para os irmãos, ele precisa, com esse posicionamento, às vezes fugir dos que se afastam de Deus, mas a sua fuga precisa ser para Deus. Não pode ser uma fuga para ele mesmo, ele precisa fugir na direção certa. Ele precisa entender que a vida cristã é uma batalha ou uma guerra. E ele é um atleta. Ele não é um jogador de várzea. Ele não é um cara que joga só no fim de semana, depois de ter enchido a cara. Não funciona dessa forma. Ele é um atleta. E um atleta se prepara o tempo todo para conseguir vitória. E por último, ele precisa guardar fielmente as verdades que ele tem aprendido. Essas verdades são as verdades do Evangelho. Então, esse texto que está diante de nós, um final, que às vezes nós dissemos, a gente olha aqui, não é um final, ele está finalizando, e talvez não tenha muitas coisas para nos dizer, mas tem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com a sua palavra exposta. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a tua palavra está diante de mim e diante da tua igreja, que está aqui reunida, e a tua igreja que está em casa, acompanhando esta celebração, esta exposição também. O Senhor é testemunha que a tua palavra tem sido pregada neste lugar. No fim dos tempos, quando estivermos em tua presença, e alguém não estiver do lado certo, estiver do lado esquerdo, e que questionar ao Senhor do porquê está naquela posição, eu tenho plena certeza de que este dia, ou estes dias, estes anos, serão lembrados de que a tua palavra foi exposta neste lugar, de que o Senhor de fato avisou estas pessoas de como elas deveriam proceder como cristãs, de como elas deveriam se preparar para a batalha da fé. Nosso Deus, faça com que o teu povo entenda a sua responsabilidade. Transforme esses jogadores de várzea que nós temos visto no meio do teu povo, neste lugar, nesta cidade, neste estado, neste país, no mundo. Transforme os teus servos em jogadores profissionais, em atletas profissionais. Faça com que entendamos que a vida cristã precisa de preparo constante, principalmente no que concerne a leitura da tua palavra e a oração, que é de fato o preparo que precisamos para combater o bom combate. Quero lembrar mais uma vez que combater o bom combate da fé começa comigo mesmo. Eu preciso lutar contra mim mesmo todos os dias, pois eu sou o meu principal inimigo. Me ajude, Pai, e ajude as tuas ovelhas que aqui estão, para que a cada dia cresçam para o louvor da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado.